falei de saúde, de beleza masculina, mas agora o assunto é muito mais voltado para as mulheres. Afinal de contas, vamos falar sobre menopausa e obesidade. Duas condições que frequentemente se relacionam e podem ter um impacto significativo na saúde da mulher. Primeiro que menopausa, vamos falar a verdade, não é nada legal, né, gente? Vem com muitos desconfortos se você não pode fazer sua reposição hormonal. Quem pode fazer tem muitos benefícios, obviamente. Segundo, obesidade traz, além de ser uma doença, muitas outras comorbidades. E o fato é que a redução do hormônio estrogênio durante a menopausa pode levar a alterações do metabolismo e o acúmulo de gordura, contribuindo para o ganho de peso, aumento da obesidade, e aí os sintomas da menopausa ficam agravados. É bola de neve. E a gente hoje vai falar sobre esse e outros assuntos que envolvem essas duas condições, com a endocrinologista, a doutora Tamires Maia. Seja bem-vinda, doutora, obrigada por estar aqui. Eu agradeço. Bom te receber, viu? E vamos lá para a gente aprender, então, um pouco mais sobre isso. Na verdade, tirar até os grilos da cabeça, porque tem muitas mulheres que ficam se sentindo péssimas, porque além da menopausa que traz o envelhecimento, uma perda de colágeno mais acentuada, muitas vezes uma desmotivação, falta de energia, vem a obesidade junto, né? Às vezes isso compensa um diabetes. Sim, obesidade é uma das doenças, né? A gente classifica como doença mais prevalentes que a gente tem no Brasil e no mundo. E realmente é uma fase que, além da alteração de peso, a gente tem também muitos outros sintomas. É uma constelação de sintomas. E o que mais dificulta é que muitas mulheres não sabem o motivo desses sintomas que elas têm passado, né? Se estranham e, na verdade, é relacionado à deficiência hormonal da menopausa. Então, a obesidade acaba surgindo nesse contexto até como em consequência dos outros sintomas. Por exemplo, a questão do sono. Essa é uma informação que eu acho super importante passar. A menopausa atrapalha muito a qualidade do sono, tanto uma insônia de início quanto a de manutenção do sono. Então, a gente acaba tendo ali uma desregulação metabólica, porque a gente precisa de uma qualidade de sono melhor, né? E isso, por si só, já vai levar a uma maior tendência à ingesta calórica no dia seguinte. Isso pode levar a alteração de humor. Então, a irritabilidade, especialmente, eu acho que é uma das queixas que eu mais recebo nos consultórios, né, das mulheres e dos familiares que têm contato com essa mulher. Até depressão, ansiedade, e isso também vai alterar a sua maneira de comer. Então, além do efeito do déficit hormonal do estrogênio em si, a gente tem também esses outros cofatores que vão regular o peso para cima. Agora, claro que isso tudo é progressivo, né? E uma coisa que eu acho legal da gente falar aqui, que outro dia foi até um bate-papo meu com uma amiga, é que a gente sempre pensa em menopausa numa mulher de mais idade, Sim. né? Só que a menopausa, ela quando a gente tem a última menstruação, depois de um ano que a gente tem a última menstruação, mas ela já começa a ter esses sintomas que são desagradáveis, inclusive essa descompensação hormonal, no climatério. E que começa mais ou menos em que fase, que idade da mulher? A média de menopausa, ou seja, dessa parada da menstruação sustentada, então é um diagnóstico retrospectivo, no Brasil é em torno dos 49 anos. E o climatério? O climatério pode começar até 4 anos antes, até 10 anos antes. Até 10 anos antes. Então, assim, às vezes você, mulher, tem 39, 40 anos e está sentindo várias coisas e fala, o que será que eu tenho? Pode ser climatério. Sim. E não é para você ficar nem envergonhada, nem constrangida e fugir de você mesma, não. É para conversar com a sua médica para tentar encontrar solução para todo esse desconforto. Porque se não cuida nessa fase, vai ficando pior, né? Vai. Inclusive, até em termos de benefício da terapia de reposição hormonal, hoje a gente sabe que começar precocemente, a gente não precisa, tá? Essa é uma dúvida que muitas mulheres têm. A gente não precisa esperar esse momento da parada da menstruação para iniciar a terapia de reposição hormonal quando ela é indicada. A gente pode iniciar nesse período do climatério, né, do prévio, quando os ciclos estão meio irregulares ou quando ela começa a sentir os sintomas dos fogachos. E para algumas questões da menopausa, por exemplo, a parte de saúde cardiovascular, porque isso vai deteriorando à medida que a mulher envelhece, parece ser muito mais benéfico a gente começar a terapia de reposição hormonal precoce.
nos primeiros anos. Tanto que a gente tem uma janela, que a gente chama de janela de oportunidade, que é de 10 anos. Mulher que tem mais de 10 anos na menopausa, via de regra, mas isso é individualizado, a gente não começa a terapia de reposição hormonal porque aí sim vai aumentar o risco cardiovascular. Então você perdeu o timing. Então muitas vezes a gente precisa realmente se antecipar e ter um olhar assim, de visão para frente, né, de que realmente isso vai piorar, vai deteriorar. Perfeito. Agora, na menopausa, a gente, além desse risco, né, lá na frente, cardiovascular, a gente tem também uma probabilidade maior de desenvolver diabetes? Sem dúvida. Né? Inclusive, o estradiol, que é o hormônio, o estrogênio, né, que é o hormônio feminino que o nosso ovário produz, é, assim, ponto-chave no nosso metabolismo, né? Então, ele vai regular ali, de certa maneira, a questão da insulina e também do colesterol. O que o estrógeno faz? Ele aumenta o colesterol bom, que é o HDL, e reduz o LDL, que é o colesterol ruim, que vai gerar problema de placa de gordura no coração, por exemplo, que leva a risco de AVC. Então, durante a menopausa, que é caracterizada justamente por uma falência do ovário de produzir esse estradiol, a gente vai ter uma inversão, ou seja, uma tendência a aumentar o colesterol ruim e diminuir o colesterol bom. Então, isso associado a uma tendência maior de ganho de peso, porque como você falou super bem na introdução, o estradiol está ali muito relacionado ao metabolismo, né? Então, durante a menopausa, a gente vai acabar tendo uma alteração central no centro do apetite, tendo mais fome, uma tendência menor a se mexer menos, isso é metabólico mesmo, e mudar o padrão de acúmulo de gordura. Então, aumenta a tal da gordura visceral, que é aquela gordura de risco, gordura inflamatória. E é essa gordura que vai também junto com maior tendência a diabetes, alteração desse perfil de colesterol, e a gordura visceral é o prato cheio. Aí a mulher fica barrigudinha. Exatamente, é uma tendência de acúmulo no abdômen. Perde a cintura. E essa é uma queixa bem recorrente das mulheres que procuram o consultório, de que elas notaram que elas estão ganhando peso, mas é na barriga. Na barriga, né? E braço também aumenta, não aumenta? Um pouco menos, porque essa gordura do braço, apesar de existir um mito até que ele é muito relacionado a estradiol e tudo mais, ele é uma gordura que a gente chama de subcutânea. Então ali não tem nenhuma víscera, aquilo ali não está produzindo tanta inflamação. O que produz inflamação de baixo grau é a gordura visceral. Ok. Agora, tem muita gente que nessa fase, principalmente do climatério, antes de chegar na menopausa, desenvolve também o hipotireoidismo. Então já tem a descompensação lá dos hormônios sexuais femininos, aí tem também essa descompensação dos hormônios tiroidianos. Vamos falar sobre isso já já? Vamos. E o hipotireoidismo, se não tratado, pode dar mais um monte de desconfortos, né? Com certeza. Inclusive a obesidade. A gente volta em alguns minutinhos. Segura aí. Falando sobre obesidade e menopausa. E a pergunta que eu deixei no ar, né? Hipotireoidismo pode vir também nessa fase? Não só nessa fase, né? Qualquer fase. É uma doença especialmente prevalente na mulher, né? Porque a maior causa do hipotireoidismo é uma doença autoimune. São anticorpos que vão destruir a ação da tireoide. E isso acontece realmente mais no público feminino, né? Nos pacientes femininos. Puxa vida, a gente ainda merecia essa, Deus? E a questão é que, particularmente nessa fase, Cláudia, as mulheres podem ter sintomas conflitantes. Então, a gente pode ter, especialmente aquela questão da névoa mental. Não sei se você chegou a ver. Eu tenho hipotireoidismo controlado, mas tive névoa mental, tive uma sensação de depressão, né? Não foi uma depressão, cansaço, um sono mortal, que tinha que ir para casa dormir no meio do dia. Exato. Então, esses sim são sintomas do Engordei hipotireoidismo. 6 quilos, assim, em um mês. Mas também são sintomas da menopausa. Tudo junto, né? Isso com 40 anos. Que aí eu não estava nem achando que era menopausa, mas já era o climatério também. Também, E, além disso, o ganho de peso que a menopausa pode induzir, acaba sendo, na verdade, um fator de risco para desenvolver a tireoidite de Hashimoto, para desenvolver o hipotireoidismo autoimune. Então, eles também estão correlacionados. E é importante, eu acho que isso talvez seja um pouco falado, e quando a gente faz uma reposição hormonal conjunta, então tanto hormônios femininos quanto o hormônio tiroidiano, a gente tem que entender que eles interagem entre si.
Então, muitas vezes, o paciente que está já usando sua levotiroxina, o Puran, enfim, qualquer medicação para a tireoide, iniciando o estradiol e a progesterona, mas especialmente o estradiol, pode ser necessário aumentar a dose do hormônio tiroidiano, porque eles realmente têm uma interação. O tratamento precisa ser todo coordenado. Por isso eu gosto sempre de falar, falo para as minhas amigas, né? Eu vigio, sabe, muito o meu hipotiroidismo. Eu faço exame com muita frequência, assim. No máximo de espaço que eu dou, 6 meses, porque eu gosto de olhar, assim, a cada 3 meses para ver se está certinho, se eu continuo na mesma dose. Porque, gente, os sintomas do hipotiroidismo são tão ruins, são tão desagradáveis, que eu não desejo isso para ninguém. Tem muita gente que nem imagina que tem e está arrastando o hipotiroidismo uma vida. Só se lamentando, vida, não tenho ânimo. O hormônio é vida, né? Mas aí que tá também. Às vezes a gente tem algumas intervenções que não são validadas que podem gerar malefícios ao invés de benefícios. O hormônio é que nem vitamina, nem de mais nem de menos. Por isso a importância de monitorizar sempre com o exame de sangue. Eu é que o diga, né, gente? Eu tenho um episódio aqui que eu fui indicada, fui receita digitada de forma errada, e ao invés de ser microgramas, em miligramas, ou seja, eu tomei 1000 vezes a mais do que deveria uma dose de triidotironina, que é o T3. Aí já sabem, né? Não morri porque Deus não deixou. Não é isso. Não, eu tive um monte de convulsão, fiquei internada, fiquei na UTI 15 dias. Fiquei doidinha. Graças a Deus estou viva. Exato. E aí a gente tem que tomar cuidado mesmo. E, aliás, cuidado com remédios manipulados, olhar, saber de quem é que você está, em quem você está confiando, qual é a farmácia que vai fazer, né? E olhar também se o médico escreveu certinho, conferir, porque às vezes a gente não confere também. E a dose da amiga não é a mesma dose sua. De jeito nenhum. Isso varia com peso, com idade, com modo de tomar. Mas, independente disso, o hormônio da tireoide é sempre em microgramas, MCG. Bom, doutora, vou abrir para perguntas, tá? Então, você que tem alguma dúvida, manda sua pergunta e a gente volta já para ouvir as respostas. Você está engordando, você está com sintomas desconfortáveis aí por conta da menopausa, do climatério, fica à vontade, Vida Melhor Oficial, a gente continua em alguns minutinhos. Agora vamos lá de volta com o nosso bate-papo, perguntas e respostas, um momento que fica parecendo consulta, né? A Lorena Cardoso quer saber o seguinte: boa tarde, a menopausa pode ocasionar a depressão? Sim. Realmente na verdade, precisa ter uma predisposição a isso, né? Normalmente a gente não tem doenças aleatoriamente, mas sim, o estradiol, que é o hormônio que entra em déficit da menopausa, pode causar diversas alterações de humor, inclusive a depressão. Normalmente, até isso é importante, Cláudia, porque eu recebo muito encaminhamento do psiquiatra, porque é uma paciente que não tinha um histórico muito importante prévio, e ele acaba me enviando para tentar iniciar a terapia de reposição hormonal se não houver contraindicações, porque isso ajuda no tratamento e muitas vezes até dispensa o uso das medicações para a depressão. Ok. Obrigada, Lorena, pela sua pergunta. A próxima é da Eliane Pereira. Boa tarde, doutora. Sofro muito com os calores. É muito difícil. Tem que repor mesmo hormônio? Não é uma obrigatoriedade. A principal indicação da reposição hormonal são os calores, mas existem pacientes, por exemplo, que têm câncer de mama e não podem usar hormônio, né? Então, para esses pacientes, a gente tem o tratamento não hormonal da menopausa, que é com medicações que normalmente a gente utiliza para ansiedade e depressão, né? Sertralina, fluoxetina, enfim. E também para os pacientes que têm algum receio, porque eu acho que ainda existe muito mito em torno da questão da reposição hormonal, existem as opções dos flavonoides, né, das isoflavonas. Então, a soja, a amora, né, existem alguns compostos que conseguem aliviar esses sintomas dos calores, os fogachos, mesmo sem o hormônio em reposição efetivamente. Perfeito. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Obrigada, Eliane. Márcia Cristina Munhoz. Boa tarde, lindeza. Doutora, tenho 52 anos. Entrei na menopausa aos 48 anos. Não engordei. É normal? Oh, que maravilha, né? Abençoada. Não, é esperado. A gente tem os fatores modificáveis, que são realmente a questão da dieta. A dieta mediterrânea é uma dieta muito apropriada para a menopausa. Manter um bom nível de atividade física, tentar manter uma rotina de sono, tudo isso é capaz de
prevenir o ganho de peso. Então, imagina, todas as mulheres, eventualmente, né, se vivem até essa idade, vão passar pela menopausa. Nem todas vão ter obesidade. Então, sim, é normal. Obrigada, Márcia. A próxima pergunta é da Denise e ela diz: boa tarde, Cláudia e doutora. Tenho 46 anos, me sinto muito desanimada e muito calor já. É o climatério? Teríamos que avaliar uma série de fatores, inclusive outros hormônios e estilos de vida. Mas a questão do calor, é importante diferenciar o que é calor e o que é o fogacho. Normalmente o fogacho vem como uma onda, ela dura de 1 a 5 minutos, começa aqui na região, né, do tórax ou do rosto e se espalha pelo corpo. Então realmente é uma onda de calor. É diferente de quando está quente e você se sente com calor, né? Então é uma das possibilidades, está numa faixa etária que é plausível que isso aconteça. Obrigada, Denise. Próxima pergunta então é da Suzana. O que posso tomar para aliviar os sintomas da menopausa? Então, a gente tem, o ideal é que sempre se busque a avaliação médica, né, do ginecologista ou do endocrinologista, que são os profissionais que estão mais habilitados para fazer essa terapia de reposição hormonal, mas existem também as opções não hormonais. Eu acho que o que é mais facilmente acessível para a população são realmente essas formulações com amora, fitoterápico, que tem uma certa evidência na literatura de que pode funcionar. Obrigada, Suzana. A próxima pergunta é da Elisete. E ela diz: boa tarde, doutora e Cláudia. Estou engordando muito e baixando ferro, 55. Quanto tem que estar para ser normal? Tenho 62 anos. Então, isso vai depender muito do kit que o seu laboratório utilizou, né? A gente não pode dizer que realmente está baixo. Nos kits que a gente usa aqui em São Paulo, que eu tenho mais hábito de usar, normalmente o ferro é 60, então isso já estaria baixo. Mas além do ferro, você tem que ver a ferritina, que é o depósito de ferro, que uma ferritina menor do que 30 também, mesmo com ferro normal, indicaria a reposição de ferro. Então, é bom também passar no endocrinologista ou no ginecologista, certeza. né? E outra coisa, quem tem ferro baixo, gente, não é só repor. Você tem que entender qual é a causa. Você não está absorvendo ou pior, você está perdendo. Daí a gente sempre tem que pensar em fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, que são fontes ocultas, né, de perda de sangue. Câncer de intestino, por exemplo. Ok, obrigada, Elisete. Carla Mendonça. Olá, tudo bem? Já comecei a sentir os primeiros sintomas da menopausa, como os calorões, e percebi que ganhei alguns quilos nos últimos meses. Isso tem me deixado preocupada, porque tenho medo de continuar engordando com o tempo. Existe alguma forma de evitar esse aumento de peso? Dá para se cuidar desde o começo para não piorar? Com certeza, né? A gente não tem uma relação muito bem direta entre a reposição hormonal e essa reversão do ganho de peso, né? Isso não é muito notório, aliás, é uma das queixas da menopausa mais difíceis de tratar, mas sentindo já que você está entrando com alguns sintomas ou está tendo a variação, aliás, o primeiro sintoma da menopausa é ganho em média de 5 quilos. Então, é o momento de otimizar a questão do estilo de vida, da dieta especialmente e da atividade física e a importância do sono, mais uma vez. Obrigada, Carla. Vamos para a próxima pergunta. Sônia Barbosa. Olá, Claudinha e doutora. Existe algum tipo de alimentação que ajude a controlar o peso e os sintomas da menopausa ao mesmo tempo? A dieta mediterrânea, que é aquela dieta, né, que é rica em gorduras insaturadas, né, por exemplo, peixes, o azeite, e especialmente as dietas que são pobres em ultraprocessados, tudo aquilo que a gente desembala, que é industrializado, ou em açúcares, né? Isso tudo, lembrar do teor de fibras. Então, essa dieta é capaz de controlar tanto a questão do peso quanto dos sintomas da menopausa. Aliás, a gente fez ontem uma receita maravilhosa, pensando na dieta mediterrânea, que foi um filé à mediterrânea, um peixe cheio de vegetais, lindo, colorido. Ó, depois você procura lá, tá lá no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial, tá? Se alimentar bem não é tão difícil quanto a gente muitas vezes pensa, é uma questão de escolha. Dionísia Nunes, boa tarde. Tem mais de 10 anos que eu operei mioma e foi preciso retirar tudo. Estou engordando cada vez mais, gordura na barriga. Qual especialidade devo procurar? O endocrinologista, né? Tem que entender no seu caso também se você tirou os ovários ou você tirou apenas o útero. Porque pode ser que, por mais que tenha 10 anos, você realmente tenha entrado na menopausa um tempo depois, só que você não tem como saber porque você não menstrua mais por não ter útero. Então, nesse caso, o diagnóstico da menopausa é feito somente com base nos exames de sangue.
Angélica Souza, boa tarde. Entrei na menopausa aos 50 anos. Estou com 51. Gostaria de fazer a reposição hormonal porque diminuiu a libido, mas tenho arritmia. Posso fazer reposição hormonal? Com certeza. A arritmia não é uma contraindicação. É claro que se você não investigou ainda a questão da arritmia, a causa, que pode ter alguma relação com doença coronariana, né, em alguns casos mais raros, é interessante ver como é que está o status do coração primeiro, a ver o cardiologista, mas normalmente não existe essa correlação. A correlação é entre reposição de hormônio feminino e algumas tromboses em pacientes que têm um risco aumentado. Mas a arritmia não constitui, de fato, uma contraindicação oficial. E 1 ano de menopausa, ela ainda está dentro da janela de oportunidade? Com certeza. Agora, entender que muita paciente tem queixa de libido, né? Então, muitas vezes, uma das demandas que a gente tem é a reposição de testosterona para aumentar a libido. O que eu falo para as pacientes é, não adianta repor testosterona se você não otimiza a parte do estradiol, porque ele também é muito importante e vai te fazer melhorar os outros sintomas, dormir melhor, melhorar o seu humor, que são importantíssimos para a libido também. E o estradiol, depois ele não vira também testosterona? É o contrário. É o contrário? A testosterona vira estradiol. Vira estradiol, exatamente. A Rosimeire Aguiar diz, boa tarde, estou na pré-menopausa, tenho hipotiroidismo, não tenho vontade para nada, minha barriga está enorme, também estou diabética. O que fazer para melhorar? Primeiro que você já está fazendo sua participação aqui, meus parabéns. Só que não adianta, a doutora vai falar, vai te responder e eu quero que você vá colocar em prática, tá? Porque precisa mudar tudo aí, né? Inclusive, a gente precisa entender a urgência de mudar. Porque se tem essas situações de diabetes, né, com pré-diabetes, tem o hipotiroidismo, tem que entender como é que está o risco cardiovascular. Então, de repente, já existe uma lesão ali, uma placa de gordura na carótida ou no coração, que possa te dar um risco mais próximo de um infarto ou um AVC, né, nos casos mais extremos. E aí sim, é mais além do que o bem-estar, é uma questão de preservar a sua saúde como um todo, né? Claro. Então, tem que fazer uma avaliação, assim, é algo que a gente só tem uma melhora quando a gente olha com muito cuidado. E ela falou que está na pré-menopausa, eu fico imaginando que ela deve estar lá por volta dos 40 e poucos anos. É a hora de cuidar. E ficar vivendo mal, é o que eu falei. Eu descobri meu hipotiroidismo com 40 anos, com sintomas horríveis. E também estava engordando, barriga crescendo. E aí, gente, é rápido, porque a vida muda, assim, volta a ser uma vida maravilhosa. Você volta a ter disposição, energia, alegria, tudo isso. É uma das áreas que eu acredito da medicina que são mais prazerosas de tratar, porque o paciente realmente melhora. Ele vem para a consulta outra pessoa, assim. Com certeza. A Ellen diz assim, boa tarde, tenho 60 anos e passei pela menopausa há alguns anos, mas continuo com muito inchaço e dificuldade para emagrecer. Já fiz várias dietas, mas o peso vai e volta. O aumento de peso na pós-menopausa tem causas diferentes? O aumento de peso na pós-menopausa não está muito relacionado àquela questão da queda do estradiol, porque você já meio que se adaptou a isso antes, né? É claro que na pós-menopausa a gente acaba tendo as causas mais comuns de ganho de peso, que está relacionada ao estilo de vida disfuncional. Agora é um momento muito importante, porque é isso que acontece, a idade vai avançando, né? Então, um ponto que você precisa cuidar, por exemplo, é a atividade física. Quem tem reserva de músculo vai ter uma funcionalidade estendida e lembrando também, eu vi você falando ali de suplementação, né? A menopausa a gente tem que pensar na saúde óssea. Então, uma das coisas que pode ajudar muito, especialmente nessa fase ali que já tem um tempo da pós-menopausa, que normalmente a gente não pode mais fazer a terapia de reposição, ainda está na faixa etária, porque 60 anos normalmente a gente tem, já até 65, isso pode ser individualizado, mas eu vejo que o exercício pode fazer muita diferença, tanto pelo ganho de massa magra, quanto pelo aumento da energia que você gasta. Eu costumo falar aqui, falo bastante, exercício é igual escovar dente e tomar banho. Não dá para você falar, eu não gosto. Não existe isso. Ainda mais você que levanta a bandeira e fala, ai, como eu sou católica, ai, eu amo Deus. Se você ama mesmo, você tem que fazer jus a esse presente que ele te deu, que é o seu corpo, que é a sua saúde. A gente não foi feito para ficar deitado na cama nem sentado vendo televisão. Tem que fazer exercício todo dia, tem que tomar banho todo dia, tem que escovar dente 3 vezes ao dia. É um hábito. Né? Não tem jeito. Você acha que eu vou pra academia todo dia com vontade? Tem dias que eu não quero, mas eu vou. E melhora depois, né? Melhora depois. Sai de lá se sentindo vitoriosa. A autoestima fica elevada, porque você fala, parabéns.
Caroline Carvalho, eu ouvi dizer que depois da menopausa o risco de infarto nas mulheres aumenta. O ganho de peso piora ainda mais esse risco. O que dá para fazer para se proteger? Você tem toda a razão, Caroline. O risco aumenta, sim. Tá? E a gente precisa, na verdade, controlar aqueles outros fatores que eu comentei. Então, especialmente o colesterol. É um dos pontos mais relacionados a risco de infarto e AVC. A questão do próprio resistência insulínica. Então, se você tem uma mudança ali de gordura visceral, você vai ter maior indício de pré-diabetes, né? Um maior risco. Então, é importante não só fazer essa alteração de estilo de vida, como também monitorizar os exames. Né? Então, fazer sua rotina cardiológica, ver como é que está a tua glicemia, ver como está o colesterol, o ácido úrico, é uma série de fatores. Legal. A Rosana Peterman está dizendo, boa tarde, entrei na menopausa com 58 anos. A ginecologista receitou estradiol e progesterona. Tá certo isso? Depende da sua história, tá? É Rosana, né? Rosana. Porque normalmente o estradiol é sim o principal hormônio e é ele que vai aliviar os sintomas, né, dos fogachos, da insônia. A progesterona, normalmente, isso é guideline internacional e nacional, a gente utiliza para proteção do útero. Então, se você não tem útero, normalmente essa progesterona não é obrigatória. Mas se você tem, eu preciso dar progesterona para fazer a proteção da camada que descama normalmente na menstruação, que a gente chama de endométrio. Porque se eu só dou estradiol, essa camada é espessa e pode dar câncer de endométrio. Então, a progesterona, para quem tem útero, é sim obrigatória. Agora, existem formas de dar. Por exemplo, uma forma de você repor essa progesterona é o DIU Mirena ou Kailina, né? Que são DIUs que liberam essa progesterona direto no útero. Então, ali a gente já tem o papel dela cumprido, né? Mas para mulheres que não querem colocar o DIU, a gente tem a opção de fazer a progesterona intravaginal, a progesterona em cápsula, que é também muito, muito boa, e a gente tem várias progesteronas. Isso aí daria um outro programa só para falar dos tipos de reposição hormonal, que são milhares e devem ser individualizados pelos riscos da paciente. Perfeito. Interessante, né? Porque quando a gente entra na menopausa, a gente fala, agora estou livre de qualquer contraceptivo. Então, não preciso mais usar DIU, não preciso mais usar anticoncepcional, não preciso mais de nada disso. De repente, vem o DIU aí como uma solução para proteger o útero, proteger o endométrio. Você sabe qual a diferença entre anticoncepcional e a terapia de reposição hormonal da menopausa? A dose. Então, por exemplo, esse estradiol que a gente repõe é uma dose mínima, né, em relação à dose contraceptiva, que geralmente são as pílulas orais. E a melhor maneira de repor estradiol de maneira geral é via transdérmica, então por adesivo ou gel, porque isso diminui o risco de trombose, porque não passa pelo fígado e aumenta lá os medicamentos. É tão interessante também, algumas telespectadoras, inclusive, falam para mim, porque você é a favor da reposição hormonal, porque é perigosíssimo. Eu falo, gente, conversa de novo com o médico, porque tem paradigmas antigos, Exato. Hoje os estudos já mostram que tem até um fator protetivo. Óbvio, se você está com câncer de mama, você não pode, mas assim, são poucos os casos de mulheres que não podem, né? E eu vejo que ninguém tem medo do anticoncepcional, mas de repente fica desesperada por causa da reposição hormonal. Ninguém tem medo da obesidade, por exemplo, que é um inimigo ali oculto, mas perigosíssimo. E aí as mulheres esquecem e não tem medo da osteoporose, esquecem que mulher também infarta. Exato. Tem que levar tudo isso muito a sério. Doutora, mais uma pergunta da Ana Caram. Boa tarde. Quando a mulher não lembra a data do início da menopausa, é possível mensurar essa lacuna para avaliar se pode introduzir terapia hormonal? A gente, infelizmente, não consegue, porque não existe uma regra. Normalmente, o diagnóstico laboratorial, seria o que a gente recorreria, seria pela dosagem de um hormônio chamado FSH. É o hormônio que estimula o ovário a produzir o estradiol, que é o hormônio feminino. Então, a menopausa é caracterizada pelo aumento desse hormônio. É claro que se é uma mulher que não lembra, mas eu vejo que o FSH dela ainda não está tão alto, ali está 40, o normal é até 30, né? O 30 já caracterizaria a menopausa. Vamos supor que ele está 50, 40, eu até entendo que talvez essa menopausa tenha acontecido há pouco tempo, né? Essa regra dos 10 anos, na verdade, nada em medicina é regra. Então, a gente tem que individualizar, depende dos riscos. É claro que para você fazer uma terapia de reposição hormonal, você precisa ter contraindicação, você precisa ter sintoma. Então, por exemplo, hoje não existe você fazer a terapia de reposição hormonal só para não ganhar esse peso. Né? É algo que não compensa, a conta não fecha. Mas se você é uma mulher que está sofrendo muito com os sintomas, mesmo que não lembre a data da última menstruação, e você está ali até uns 65 anos, dá sim para começar. Muito bem. Doutora, foi uma alegria te receber. Doutora Fabíola Rodrigues. Não, não é não. Cadê a ficha dela? Eu tô com a ficha errada?
Tamires Maia. Cadê a ficha? Não tá aqui, não. Mas deixa eu passar aqui o seu. Eu sei que é Tamires. Doutora Tamires, por favor, Renata, pode entrar aqui com toda a sua beleza. Venha, Rê. Isso, e seu charme, obrigada. Doutora Tamires Maia, ela tá no tamiresmaia.endócrino lá no Instagram, Tamires com TH, maia.endócrino no Instagram, e lá tem o link para você já agendar a sua consulta, a sua avaliação, tá certo? Muito prazer, Cláudia, muito obrigada. Muito obrigada, eu amei te receber também, e até a próxima. Até a próxima. Obrigada.